Fala, rapaziada, começando mais um podcast insano. E esse podcast já começou diferente, né, Camilinha? Quem tá vendo pelo YouTube claramente percebeu a diferença, que é... Tcharam! Eu estou usando lentes de contato. Nossa, todo mundo percebeu isso. Cara, eu tô vendo o mundo em HD. Eu tô vendo o mundo em HD. É surreal isso. Eu tô acostumado com óculos e sempre que a gente gravava podcast eu não usava óculos. Então, basicamente, não via a Camilinha 5 palmos na minha frente. É mentira. Ele não... O grau dele é 0,25. É 0,75 no olho e um no outro. Eu claramente estou vendo melhor. Então, como você já percebeu aí, esse podcast vai ser de lente de contato. E também a gente tem uma outra mudança aqui, que é o nosso cenário, que agora tem esse azulzão bonito e a cada episódio a gente vai trocar de cor. Então, pra quem estiver ouvindo só no Spotify, tá perdendo, mano. Vem pro YouTube ver essas cores maravilhosas do cenário do nosso podcast. Mas, sem enrolação... Pra variar, ele tem que falar essa frase. Mano, é meu jargão aqui do podcast. Sem enrolação, vamos que a gente não enrola. Assunto. Vamos direto ao assunto. Camilinha tá prevendo as minhas palavras. E hoje a gente vai falar sobre uma parada que é justamente aqueles jargões do mercado de trabalho, né? Muitas vezes... O mercado de trabalho parece ter um vocabulário próprio. A vaga exige inglês avançado e mercado de trabalhês, né? Porque falam várias palavras que, mano, a gente muitas vezes não sabe. E a intenção nesse episódio aqui é justamente a gente fazer praticamente um dicionário, né, Camilinha? A gente separa aqui uma cacetada de palavras pra gente explicar o que elas significam, os contextos em que elas são utilizadas. E isso vai ajudar muito quando estiver lá num processo seletivo, por exemplo, pra você se vender. Se você já usar um vocabulário mais rebuscado, vai te ajudar a se vender melhor. Às vezes também vão falar isso pra apresentar uma dinâmica, apresentar a empresa, vão usar umas palavras que você não vai nem conhecer, se você não ouvir esse episódio até o final. E também, pra quem já tá estagiando, várias vezes se depara com um monte de palavra que não faz ideia do que é e tudo mais, e pra você melhorar o seu vocabulário no dia a dia. E o grande problema de você já tá estagiando e ouviu essas palavras, porque se você só ouve às vezes você não sabe nem escrever exatamente a palavra pra procurar no Google. Teve uma vez uma seguidora nossa que ela não sabia o que era storytelling. E ela tentou repetir o que a gente tinha falado no vídeo, né? É o que a gente tinha falado no vídeo. Só que ela falou isso, não sei. Storytelling. E a gente demorou pra entender. Isso é muito comum no dia a dia de trabalho. Que, puta, você ouve alguém numa reunião falando... E aí você fala, porra, o que é isso? Eu não sei nem pronunciar, não sei nem pesquisar no Google, porque eu não entendi porra nenhuma do que foi dito. E, cara, se você não entende esses jargões... Muitas vezes você vai se ferrar. Vai ficar boiando. Não, eu cheguei já a me ferrar. Lembra? Eu vou contar essa história mais pra frente. Mas em vários momentos eu já cheguei a me ferrar. Porque determinadas palavras é um aviso, é uma ação, é algo pra você fazer. Só que os gestores, os analistas, a galera das empresas estão tão acostumados com essas palavras, com esse vocabulário, que esquece que o estagiário que acabou de entrar no mercado de trabalho não faz noção. E se você é aquela pessoa tímida, eu não vou perguntar, senão vai parecer que eu sou burro, eu não vou perguntar porque, sei lá, né, todo mundo tá agindo como se fosse normal, e aí você perde a sua oportunidade e vai virando uma bola de neve. A vergonha de perguntar faz com que você não pergunte. E, já me deparei com várias situações, não sei se isso já aconteceu com você também, de você ver esses jargões, a galera usando a palavra, e a pessoa nem sabe o que significa, porque já tá tão enraizado, que é tipo assim, você aprende português falando português, cara, então você não aprende na tradução. Em inglês, muitas vezes fala, door é porta, ok, porta, nossa, door é porta, beleza. Você vai aprendendo mais ou menos o que significa cada coisa, mas o português, você não consegue muito bem explicar o que é aquela palavra, sabe? E muitas vezes a galera já usa esses termos e não sabe explicar o que é. Tipo, você entende pelo contexto e tal, mas quem nunca perguntou, nunca foi atrás de pesquisar sobre o que é, às vezes nem sabe o que significa e tá falando, né? E tá sendo entendido, porque é justamente esse vocabulário do mercado. E o grande ponto aqui dessas palavras que a gente vai citar daqui a pouquinho é que a maioria desses jargões do mercado de trabalho são palavras em inglês. Dificilmente são palavras em português que, por exemplo, não sei o que significa, por exemplo, pivotar. É um jargão utilizado no mundo de startup. É um verbo criado, né? É um verbo criado principalmente pelos paulistas. Paulistas gostam de adaptar as palavras em inglês para português. E aí parece que é em português, mas na realidade é uma palavra em inglês. Só que a gente tava até falando com alguns amigos antes, né? Pedindo, fala aí, quais palavras você se deparou no começo e você viu que era difícil pra caramba, não tinha entendido. E uma amiga nossa, a Letícia, de RH, inclusive, ela falou...
cara, o grande problema são as palavras em inglês. Porque um monte eu não sei o que significa. E é real. É real. Tem vaga que não pede inglês. E aí a galera fica no dia a dia falando inglês e tal. Mas vamos pra lista aí. Bora. Ó, peguei aqui. A primeira palavra é background. Ó. Background. Ground. Pegou a pronúncia? É muito bom. Ah, mais uma vez. Background. Parece aqueles STM lá, sei lá que porra que é que faz Esmir. Esmir, isso. É. Background. Cara, background é um negócio muito simples. É basicamente back é atrás, ground. Se você Viu como é difícil explicar? Exato, porque você pega na tradução, né, background, o seu plano de fundo, sei lá, mas não é isso, né? Background, na realidade, é o seu plano de fundo, mas é o que aconteceu na sua vida. É o que pelas coisas que você já passou, quais experiências você já vivenciou. É que eu digo que isso daí já tem uma interpretação, não é um negócio ao pé da letra, sacou? Mas falando aqui do mercado de trabalho, quando alguém te perguntar qual que é o seu background, você vai falar, pô, eu já passei pelo mercado financeiro, já estagiei em 2 áreas diferentes do Itaú, sou formado em administração. Você fala os seus principais marcos da sua vida que você passou, vivenciou e o que te tornou o profissional que você é hoje. Você já passou aí por algum momento que, sei lá, perguntaram seu background e você não sabia? Ou isso já era um negócio que você já sabia? Acho que já foi um negócio que eu sabia porque eu assistia muita palestra, essas coisas de empreendedorismo, sabe? Mas é muito comum você ver, tipo, a pessoa justamente falando assim, olha, eu tenho um background muito grande na área de cartões de crédito, porque eu já passei pela parte de crédito, cobrança e produtos de cartões. Tipo, a pessoa entende, isso era um contexto do meu dia a dia de trabalho, sabe? E também é muito comum exatamente você ouvir essa questão do background porque a pessoa já estudou. Tipo, cara, nossa, eu não tenho quase nenhum background em marketing digital. Tipo, nunca estudei isso, não conheço sobre isso. Olha, eu tenho um background mais ou menos com relação a tal coisa porque eu já tive um contato. Então, o background é basicamente o que você tem de conhecimento, de experiência prévia naquilo, né? E até, por exemplo, no dia a dia de estágio, puta, você tá numa entrevista. Cara, eu gosto muito da área financeira e tal, eu tenho muita vontade de começar a desenvolver um background na área do mercado financeiro, então tô buscando entrar aqui. É uma forma de utilizar o negócio. É um vocabulário que às vezes você pode usar que vai ficar um pouco mais fancy, vai ficar um pouco mais bonito, mas é basicamente aqui, resumindo pra quem quer entender o que é background, são suas experiências anteriores, principalmente do mundo profissional. É um jeito bonitinho de falar experiências. Essa é fácil, essa foi fácil. Vamos pra próxima. Ó, a próxima aqui é benchmarking. Benchmarking, esse a gente estuda bastante em administração, né? Quem estiver ouvindo aí que já estudou administração, engenharia de produção, coisas nesse sentido, você com certeza já ouviu falar dessa palavra benchmarking. E ela tem outro uso também, né? Isso que eu ia falar, ela tem um apelido. Um apelido fofinho. Qual que é esse apelido? É bench. Vamos fazer um bench. Vamos mostrar como que é. Alô, universitário, você consegue colocar essa palavra em uma frase pra entender como que é a colocação dela? Bora, você está ali conversando com a sua gestora e você teve uma ideia nova de produto. E você fala, olha gestora, eu tive uma nova ideia de produto. E para esse produto, a gente construía tal e tal coisa. E eu fiz um benching com o mercado e quase nenhum dos nossos concorrentes fazem isso. Tcharam! Vou fazer outra frase aqui. Pô, eu vou fazer um benchmarking. Fiz um benchmarking. Bora fazer um bench pra gente entender quais são os outros concorrentes, o que os outros players estão fazendo? Ponto. É legal, vamos começar a colocar essas palavras em uma frase pra entender também como que usa. Exato. Mas benchmarking, o que é, né? Vamos explicar, que aqui a gente colocou como que se usa essa palavra, mas o que é? O bench é basicamente uma pesquisa que você faz, um mapeamento que você faz dos concorrentes, dos outros players do mercado pra entender o que eles estão fazendo. Players. Em português, jogadores do mercado, as outras empresas, no caso. Né? Já viu? Já soltei um jargão. Mano, fica muito embutido no nosso vocabulário o negócio. Mas é basicamente essa pesquisa. Então, por exemplo, a Camila tá usando um óculos de sol e teve uma ideia de fazer um óculos que vai usar um novo material, sei lá, vai fazer um óculos com haste de bambu. E aí você faz uma pesquisa de mercado para ver se as outras empresas de óculos usam esse tipo de material ou não. Olha, eu pesquisei lá e a Ray-Ban para fazer óculos, eles não usam bambu. Eles usam uma fibra de não sei o que, de tal árvore, que tem uma aparência parecida, só que o material é mais durável, por exemplo. Então você fez essa pesquisa de mercado para entender. E você analisa, faz sentido eu usar o bambu ou é melhor eu ir pelo outro material e tudo mais? No IT, no meu penúltimo estágio do Itaú, o IT é uma carteira digital, eu fazia muito benchmarking com o que as outras carteiras digitais estavam fazendo.
E o meu trabalho era basicamente mostrar os números pra galera, ó, os problemas, as melhorias, o que tá aí de próximos passos, sei lá, da área de tecnologia, de produtos. E eu fazia benchmarking, então eu falava, ó, galera, o Mercado Pago tá fazendo isso, o PicPay tá fazendo isso, uma carteira da BMG tá fazendo isso, do Banco Pan tá fazendo isso. E é justamente pra pegar alguma característica. Pô, eles são mais velozes nessa parte. Eles colocam uma informação diferente que a gente não põe. Então, vamos fazer? O benchmark serve pra isso. Pra você colher ideias, pra você ver o que falta de fazer diferente pro cliente. O benchmark é literalmente a pesquisa de mercado. Pronto. Essa é fácil também, essa foi fácil, também. Nada demais. Próximo da lista. Próxima da lista, Camilinha, essa palavra aqui, ela muitas vezes é responsável pela efetivação das pessoas ou pela não efetivação das pessoas. Já até sei qual é. Já sabe, né? Essa daqui é o terror pra qualquer pessoa que é da área de negócios, pra pessoas que são da área de RH, que você precisa de uma verba, de uma grana pra fazer as coisas, que é justamente o budget. O budget. E, cara, essa palavra que você falou, que estagiário é o que causa a efetivação do estagiário. O grande problema dessa palavra budget é que tem muitos estagiários que não fazem ideia que isso existe. Que budget é, como você comentou, é a verba que você tem para os projetos da área. É a verba, o orçamento para aquilo. É o orçamento que você tem. Normalmente, as empresas separam a verba ou budget ou a cada 6 meses ou anual. Na maioria das empresas que eu trabalhei era anual. Então, tinha uma verba que eles olhavam sempre para o ano anterior. Então, para pessoas a gente usou tal verba e a gente está precisando contratar mais. Então, para esse ano, vamos aumentar um pouco a verba de contratação. Projeto de inovação, sobrou... R$1 milhão. Então vamos abaixar o budget do próximo ano. Porque a empresa, ela vai planejar o ano dela, ela fala, olha, para esse ano eu vou fazer um projeto de inovação e eu pretendo gastar tanto. Aí esse valor que ela fala, por exemplo, R$1 milhão para projetos de inovação, vai ter que passar por um comitê que vai... super complexo. É super complexo. Tipo, olha, você precisa mesmo desse 1 milhão? O que você vai fazer com isso? Você tem que mostrar o seu plano. E aí, beleza, foi aprovado 1 milhão. Então você pode gastar 1 milhão naquele próximo ano. E é justamente esse orçamento que você tem, essa verba que você tem disponível para gastar. E isso justamente pega, né? Se, por exemplo, a área não tem uma verba disponível para pessoas, tipo, você tinha lá para toda a folha de pagamento, você tinha R$100 mil por mês, por exemplo. E aí, cara, se ninguém sair, não tem como ninguém entrar se a verba já tá sendo toda utilizada. Então, se a empresa quer contratar uma nova pessoa, o que vai ter que fazer? Ou vai ter que, sei lá, demitir alguém, ou vai ter que pedir mais budget, mais orçamento. E isso é um assunto muito delicado nas empresas, principalmente em corte de custos, essas coisas, né? E aí o RH tem que entrar, principalmente se efetivação, promoção, demissão. Aí é uma decisão junto com o RH, não é simplesmente o gestor que decide, ponto. E eu tenho um fato muito engraçado sobre budget, que é muito engraçado. Cara, chega no fim do ano, as áreas não querem que o budget diminua pro próximo ano, que é sempre um budget mais alto, porque quanto mais grana, mais coisa você pode fazer e menos limitação você tem. Só que às vezes chega no final do ano e o budget não conseguiram usar tudo que foi previsto naquele ano. Não gastou tudo que estava planejado. Não gastou. Só que se não gastar esse dinheiro todo, o próximo ano, esse comitê vai diminuir. Tipo lá, dos 1 milhão, você só gastou 800 mil, não tem porque no próximo ano te darem 1 milhão. Ou vai chegar em 800 ou até menos de 800. Vai falar, você chegou nisso, dá pra uma diminuir. Economizada aí. E aí, o que a galera fazia? Não vou dar nome de empresa, porque... Torre dinheiro. Porque foi na maioria. A galera pegava, assim, uns cafés da manhã, comprava pão de queijo, croissant de chocolate, um monte de coisa. Falava, não, é reunião diária. E, cara, torrava. No final do ano era o período que eu mais gostava, porque torravam o dinheiro pra essas coisas. E aí, eu vou falar, foda-se, fazia muito isso, porque eu acabei pegando o final do ano da foi literalmente a única empresa que eu fiquei lá por um ano inteiro. E chegou no finalzinho, cara, a gente ia fazer evento. Eu falava pra galera de marketing, né? O evento, vamos colocar isso, aquilo, o banquete, o que vocês indicam aí? Caviar com... Cara, tinha a lá, que ela, acho que era a secretária, e ela que coordenava tudo. Ela tinha mais ou menos a minha idade também. Você tá expondo todos os esquemas Nossa, de desvio orçamentário da empresa, tá ligado? É verdade. Se alguém ouvir isso aqui, semana seguinte a galera tá sendo demitida. Editor, bota um pi nos nomes, nos nomes.
E aí ela fala, pô, vamos pegar o banquete lá da padaria, o mais caro. E, cara, torrava justamente por causa disso. Mas é interessante conhecer isso pra ter noção de negócio. Porque muitas vezes a gente reclama, tal empresa não efetiva, ou tal empresa não me efetivou. Por quê? Tem algo por trás disso. Não é porque o seu gestor quer te demitir. Em algumas situações isso pode ser real. Mas em alguns momentos é porque não tinha dinheiro disponível pra te efetivar. E até isso é uma coisa que a gente indica muito da galera pesquisar antes, né? Porque tem empresas, por exemplo, o Itaú era uma empresa que naturalmente tinha a cultura de efetivar os estagiários. Justamente porque, cara, banco tem dinheiro infinito, sabe? Dificilmente você vai ver banco passando por crise financeira. Então, como tinha muita grana rolando no banco, tinha muita verba pra estagiar. Agora, às vezes você pega, por exemplo, montadoras ou outros segmentos... Que sempre que bate uma crise são os não primeiros. Tem essa grana rolando solta. Então, culturalmente, a empresa não tem o costume de efetivar estagiário. Justamente porque, cara, não tem muita verba, não tem muito budget pra isso. Então é muito importante pesquisar antes, tanto sobre o setor, o mercado, quanto sobre a empresa. E já fica sempre a dica de pesquisar no Glassdoor. Melhor lugar pra você saber sobre isso. Patrocina nós. Os caras não pagam a gente, Camila. Não pagam. A gente é fã número 1 da Glassdoor. Sim. Próxima palavra. Aqui. A próxima, na verdade, é um combo, que é o B2 alguma coisa. O que é essa parada? B2. Cara, B2B, B2C, B2E, B2G, B2 a caralhada toda, B2B, B2C. Que porra é essa? Vamos falar em português, vamos pra quem não português. B2B, B2C, B2B2C... B2G. Já confundiu, já. É o B2B, B2C, pegando no básico aqui. Cara, o que é isso? Business to business, business to consumer. Então, por exemplo, tem empresas que elas criam produtos que vão ser vendidos pro consumidor final. Pra mim, pra você que compra aí, sei lá, um celular, compra um refrigerante, uma cerveja, um carro, coisas nesse sentido. E tem empresas que vendem os produtos para outras empresas. Por exemplo, tem o Itaú. Cara, o Itaú, a maioria dos produtos dele é voltado para pessoa física, para o consumidor final. Então tem, por exemplo, cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento de carro, casa, essas coisas. Que são para a pessoa que de fato vai consumir o negócio diretamente. O B2C. O B2C, Business to Consumer. Business é o Itaú, Consumer é a pessoa que vai consumir. Já, por exemplo, quando eu estagiava lá, trabalhei lá, eu era da área de cartões de crédito corporativos, que são cartões de crédito para empresas. Então, é de uma empresa para outra empresa. Business to business, B2B. É mais ou menos nessa linha. Então, você pega, por exemplo, a Ambev. Cara, a Ambev, ela tem um modelo de negócio um pouco diferente. Por quê? Ninguém vai lá na loja da Ambev comprar um Guaraná ou comprar uma Brahma, uma Skol, qualquer coisa assim. Não, como que funciona? A Ambev, indústria Ambev, distribui essas coisas para lojas, para bares, restaurantes e tal. Então é a Ambev distribuindo para uma outra empresa para empresa, B2B. Só que, cara, se você compra, onde que tá o consumidor nessa parada? É B2B2C. Então a Ambev vendeu para um fornecedor, um distribuidor, que aí vai vender para o consumidor final. Então B2B2C. Tem essas paradinhas, mas depois fica fácil de entender, né? Vou explicar agora o que é B2B, Business to Business. Aí não tem o C no final, não tem o consumidor no final. O meu primeiro estágio era na ThyssenKrupp, empresa que fazia elevadores. E, cara, a ThyssenKrupp vendia, sei lá, um elevador pro Hospital Einstein. Acabou, não tem mais venda depois. A galera vai só usar, mas ninguém vai pagar pra usar o elevador. Então, é só B2B. Esse também, cara, tá fácil essa lista aí, hein? Tá fácil. Qual que é a próxima? Só pra ficar mais claro aqui, tem outras paradas desse B2 alguma coisa. Tem o B2G, que são negócios com o governo, então business to government. Corrige aí a pronúncia, government. Nossa, agora eu falei empresas pro governo. Government. Então, por exemplo, tem empresas que fazem licitações pro governo, coisas nesse sentido. E tem o B2E, que são das empresas pros colaboradores. Então, você pega, por exemplo, o RH. Cara, o RH faz ações pros colaboradores internos. Então, é business to employers. Então, tem várias dessas variações aí, mas já dá um negocinho. Você falava, olha, eu atuava na área de cartões de crédito, B2B. Puta, já não é cartão de crédito pra empresa, não, é B2B, mano. Fica chique o negócio, né? Chique. Bonita. A outra aqui é back-office. Essa é super fácil também, né? Back-office é basicamente a operação que tem ali nos bastidores, o que fica por trás do que as cortinas mostram. Na realidade, essa não era uma palavra tão simples pra mim, porque eu nunca tive uma atuação com alguém de back-office, eu nunca estive numa
numa área que precisou disso. Pra você falava, era muito simples. Tanto que eu acho que na época que você começou a trabalhar com isso, eu até cheguei a te questionar. Puta, o que é o back-office? Pra mim, back-office é... sei lá, salas do fundo ali do escritório. Mas não é tão simples, é porque você vivenciava isso. Na miopia do vocabulário. É, porque você vivenciou, você trabalhava com a galera de back-office, então acho que você é a melhor pessoa pra explicar o que é. Ó, vou explicar então no contexto em que eu trabalhava. Cara, lá na área de cartões que eu atuava, como que funcionava? A gente tinha uma equipe comercial, o time comercial que era quem vendia, fazia negociações com as empresas, ia visitar as empresas, entender o negócio pra vender o produto, fazer a venda. E aí tinha a galera de produtos, que era a área que eu atuei por mais tempo, que justamente construía tudo. Então, cara, a gente criava o cartão, criava estratégia de precificação, todas essas coisas, e também a gente era responsável por estruturar os processos. E aí a gente tinha um processo de abertura de conta, por exemplo. Então, o cliente ia lá, preencher todas as informações na plataforma e tudo mais. Só que quando a gente abriu uma conta pro cliente, a gente tinha que olhar se aquela empresa não estava envolvida em nenhum escândalo, a gente tinha que olhar se o cliente tinha limite de crédito ou não, tinha que fazer uma série de validações. E essas validações eram feitas pelo back-office, que era justamente uma área de operação, uma área de apoio que fazia isso. Então, geralmente, o back-office são trabalhos um pouco mais operacionais, que você faz essas coisas que ainda não são automatizadas. E então, a tendência para o futuro é cada vez mais reduzir o trabalho de back-office. Por quê? Como que funcionava? A galera tinha que entrar lá no sistema, cliente a cliente, olhar se tinha limite, entrar pessoa a pessoa que ia receber o cartão, ver se tinha tal coisa. Então, é todo um negócio que fica por trás, que ninguém vê ali na frente, e é um trabalho geralmente mais operacional. Então, por exemplo, quando a gente estava fazendo uma negociação com uma empresa muito grande, eles queriam que a gente tivesse um fluxo para determinada coisa, assim, um fluxo meio automatizado. E a gente falou, olha, se eu for automatizar esse fluxo aqui, eu vou gastar, 300, 400 mil reais contratando uma empresa para desenvolver e tudo mais. Cara, dá para eu fazer isso via back-office, que é o vocabulário que a gente usava. Falava, olha, eu te entrego a mesma coisa aqui, só que eu vou fazer via back-office. Então eu contrato 2, 3 pessoas, coloco elas no back-office para fazer o que o robô faria manualmente, entendeu? Então ao invés de eu desenvolver um sistema muito complexo, eu levo isso pro meu back-office, porque seria mais barato eu contratar pessoas para fazer do que desenvolver uma super automação para isso. A não ser que eu tivesse um volume de clientes muito maior, um volume de coisas muito maior, a ponto de um compensar o outro. Mas é basicamente isso daqui, a parte mais operacional do negócio. Show de bola. Por isso que eu falei, acho que a melhor pessoa pra explicar é quem já trabalhou com isso. Porque, cara, se você é de uma área de negócio que não tem ligação com o back-office, às vezes é uma palavra que nem vai surgir no seu dia a dia e você não vai nunca nem ouvir. Real. A próxima aqui, você vai ser a pessoa ideal, então, pra explicar. A Camilinha veio do marketing do Itaú, que é briefing, ou briefar alguém. Tem até verbo. Só, paulista. Que é não é nem parada? paulista, mas aqui já ficou... comumente usado no mundo do marketing. Briefing é o seguinte, ou briefar alguém. Quando você é de marketing ou da área de produtos ou alguma área que trabalha ali com marketing, você precisa de uma peça, você precisa fazer uma propaganda, você precisa fazer um flyer, você precisa... que nem o Ricardo, ele trabalhava com essa parte de cartão, ele precisava fazer como vocês chamam? O envelope? A carta berço. O envelope onde chega o cartão. Exato. Quando vocês abrem aquele envelope que tem o logo do Itaú, tem uma carta, às vezes, era a área do Ricardo que cuidava disso. Só que você não executava, você não operacionalizava aquilo. Demandava. Você demandava. E para isso, a área de marketing não sabe exatamente como que é o seu dia a dia, qual que é a sua necessidade. Nem sempre. Esse é um grande erro de grandes empresas, que não tem essa comunicação muito clara. Porque o marketing deve entender sobre o cliente tanto quanto a galera de negócio, a galera que fala ali com o cliente. Por quê? Não adianta você criar as coisas por criar, você precisa criar focado no cliente, entender quais são as dores, entender o que você precisa fazer para melhorar. Só que para isso, a galera de marketing fala, faz um briefing aí do que você precisa e eu faço um briefing para agência. Porque marketing, não sei se vocês sabem, tem vários segmentos, né? Tem marketing mais analítico, que é focado muito mais em análises técnicas para conseguir aumentar as vendas. Tem marketing um pouco mais comunicação, que daí faz um pouco mais dessas artes, da comunicação. Lá no Itaú, inclusive, tem uma área que, cara, o Itaú tem um dos maiores marketings, acho que da América Latina, né? Falando de empresa, hein? Então é muito foda. Só que tudo isso rola um briefing.
Mas pode falar o normal, né? Briefing. Então, vamos imaginar que eu tô passando um briefing pra agência. O Ricardo aqui do Estagiário Sênior quer fazer uma camiseta. Aí, o que eu vou chegar lá pra uma agência ou pra alguém que faz camiseta e vou falar, olha, precisamos de uma camiseta com uma gola careca. O logo, eu quero que fique bem no centro. Atrás da camiseta, coloca ali só o loguinho também, bem pequenininho. A manga pode ser 3/4, e é isso. E eu preciso pra tal data. Cara, isso é um briefing. Eu resumi o que eu queria. Você quer, né? Você resumir pra outra pessoa executar. E eu via muito isso no banco também, porque é o que você falou, às vezes a empresa é muito grande e nem sempre o marketing vai conhecer a fundo. Então, por exemplo, eu fazia cartões de crédito para grandes empresas, e então minha área era menor do que a área que fazia para pequenas empresas, porque tem muito mais pequenas empresas do que grandes empresas. E aí o que acontecia? Quando eu falava com marketing, eles entendiam muito o mercado das pequenas empresas, e aí não entendiam das grandes empresas. Então, por exemplo, eu ia pedir lá uma carta berço, eu ia fazer uma comunicação de venda, vai. E aí eu chegava pro marketing e falava, olha, eu quero uma comunicação de venda pro cartão tal. Aí eles colocavam lá, olha, o cartão ideal pra sua empresa. Por quê? Quando eram as pequenas empresas, geralmente você falava direto com o dono. Só que no meu caso, cara, é uma empresa multinacional, as maiores empresas do país. Natura, por exemplo. A Natura, por exemplo. Eu não falo direto com o dono da Natura, eu falo com quem? Com o gerente financeiro, coisas nesse sentido. Então era pra empresa que você trabalha, alguma coisa assim, sabe? Pro negócio. Então tinha que brifar a área de marketing justamente de explicar, olha, o cliente, ele entende dessa forma, o perfil do cliente é esse. Então é exatamente você explicar pra pessoa o que você quer. E só pra ficar claro aqui também, briefing, você briefar uma pessoa, vamos mostrar como que pode ser colocado numa frase, né? Pô, briefa lá tal pessoa sobre o que a gente precisa. Manda um briefing aí por e-mail que facilita tudo. Vamos começar nossa reunião aqui, Camila, pra falar sobre o projeto. Cara, já te briefaram sobre o que é esse projeto? Muito bom, gostei. Já explicaram pra você o que é esse projeto? Mas assim, eu queria só deixar claro que essa palavra briefing, você não vai usar só na área de marketing ou na... Quando eu tava na BASF, lá na área de agro, eu trabalhava muito, muito próximo com a área de tecnologia, porque a gente trabalhava com aplicativo. Eu era da área de negócio, mas a gente precisava desenvolver determinadas coisas. E eu precisava brifar a galera de tecnologia. Pô, a gente precisa de um botão ali de tal cor, de preferência, porque vai chamar atenção e vai indicar que ali ele consegue comprar um produto da BASF. E aí eu ia escrevendo, tipo, em tópico, eu tava brifando a galera de tecnologia. Não era uma agência de marketing, mas isso pode ser usado basicamente em tudo. Como você citou, em reunião. Brifar pô, o que vamos discutir nessa reunião? Alguém já te brifou do projeto que a gente tá pensando em fazer? Então, que fique claro que não é só a área de marketing, agência, é tudo. Você pode usar briefing realmente para resumir um projeto ou passar seu ponto de vista. A próxima palavra aqui, essa é muito, muito usada também, que é o gap. Não é o gap da blusa, não é a marca de roupa. O gap é justamente uma lacuna, né? Pegando pela tradução, é uma lacuna. Então, vamos pensar aqui numa utilização pro gap. Você tem alguma em mente? Tem um gap de mercado. A gente viu um gap de mercado com relação a estágio. Não tinha nenhuma empresa que falava sobre estágio, que passava dicas, estratégias para se conseguir um estágio foda ou se tornar um estagiário sênior. E aí que a gente criou nossa empresa. Ótimo exemplo. Também gap de negócio, gap de produto. Cara, eu tenho um produto aqui, mas eu tenho um gap muito grande que ele não tem uma funcionalidade, que eu fiz um benchmarking com os concorrentes e todos os concorrentes têm. E, a gente tem esse gap no nosso produto. Tem esse problema no nosso produto, esse ponto não resolvido, é mais ou menos esse ponto não explorado. O gap, ele entra aí, é um buraco, mano. Literalmente assim, você tá indo numa linha reta, tem um buraco. A gente não tem uma funcionalidade, não tem ninguém fazendo isso, dá pra gente criar, por exemplo. Então o gap são justamente essas lacunas, esses buracos que você encontra de oportunidades, muitas vezes são oportunidades pra explorar, como foi o caso do estagiário sênior, ou também são problemas, como esse gap de eu não tenho determinada funcionalidade no meu produto, então esse é um gap do meu produto. Tem desses dois lados, né? Tanto positivo quanto negativo. Comecem a usar porque é uma palavra muito bonita. Demonstra, parece que você tem um conhecimento superior, né? Quando você fala gap. Já pensou numa dinâmica? Olha, galera, passaram esse case aqui, mas você vê, tem um gap que o cliente, ele não consegue receber tal coisa. Dá pra você usar. É rebuscado, mas dá pra você usar, Dá pra usar. Porque não é nada demais. Se é um gestor olhando, se é um recrutador, se é um analista, é uma palavra que é normal.
Talvez pros seus concorrentes você falar, talvez só tomar cuidado também de, tipo, você falar, soltar um gap no meio da dinâmica, talvez a pessoa que tá fazendo a dinâmica com você não entenda o que você tá falando. Então é legal contextualizar, explicar. Mas é uma palavra muito, muito usada no mercado. Próxima, next one. Vamos pra próxima palavra. KPI. KPIs. KPI. KPI é basicamente Key Performance Indicator, que é os indicadores de performance. Indicadores chaves de performance. Indicadores chaves de performance. Então, é basicamente assim. Vamos imaginar, falando aqui, eu acho que do... Vamos falar da Apple, que também é uma empresa... Não, vamos falar do Netflix. Pô, o Netflix, ele vai entender que alguns indicadores são chaves para entender se eles estão relevantes no negócio. Então, primeiro, o que são indicadores? Indicador, é isso que eu vou explicar aqui. Tá. Você tá ansioso, né, minha querida? Mas vamos lá, o Netflix vai fazer um KPI, vai entender quais são os indicadores que demonstram que eles estão indo para o caminho certo. Então, vamos imaginar aqui, eles precisam entender quanto tempo as pessoas estão passando o dia a dia ali no aplicativo. Então, eles vão criar um KPI para isso, de tempo de permanência no aplicativo. Esse é um indicador, porque se o Ricardo estiver passando só 10 minutos e a Camila 15 minutos e o outro 9 minutos, vão falar, pô, tem alguma coisa que não tá legal. Ou a nossa programação não tá boa, os filmes não estão legais, as capas não estão boas, e aí vai colocando mais coisas. Pô, quem são os principais players, quem são as principais empresas concorrentes do Netflix? Amazon Prime, Disney Plus, entre outras. E eles vão criar um indicador de concorrentes. Putz, aqui tem... no Netflix tem 12 milhões de usuários. No Amazon Prime tem 9. No Disney Plus tem ali 11. E eles vão percebendo se... Putz, estão se aproximando da gente. E a partir disso a gente toma algumas estratégias. Normalmente, KPI... é feito sempre para ganhar mais dinheiro. É uma forma de você analisar e falar, pô, aqui a gente vê que tem um gap de mercado, dá pra gente focar mais na usabilidade, dá pra gente focar mais nisso, aquilo. O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais a empresa? É isso aí. E eu acho que não necessariamente só de dinheiro. É tipo a performance que você quer ter no seu produto. É que, querendo ou não, tudo que a gente faz na empresa... Empresas são feitas para gerar mais lucro. Então, tudo acaba entrando nisso. É que, na real, pega, por exemplo, quando a gente tava lá criando um produto novo de cartão. A gente sabe, é óbvio que o objetivo era ganhar dinheiro. A gente criou um cartão novo, um produto novo para isso. Mas a gente não tava ainda na fase de ganhar dinheiro. Então, a gente olhava faturamento, olhava quanta grana entrava, mas quais eram os indicadores-chave de performance? Tipo, qual que era a nossa estratégia? Olha, primeiro, a gente aumenta a base de cliente. Então, primeiro a gente consegue uma cacetada de cliente aqui para depois rentabilizar a nossa carteira. A carteira é justamente o bolo de clientes que você tem. Exato, então, mas no final do dia o objetivo é ganhar Mas nesse dinheiro. momento, o nosso indicador-chave de performance não era faturamento, não era quanto entrava de dinheiro, era quanto entrava de cliente, porque a nossa estratégia era trazer mais cliente. Quando a gente mudasse a estratégia, olha, a gente já tem um número de clientes que a gente considera razoável para estar aqui, agora vamos mudar os KPIs, porque o que é performance pra gente, o objetivo, a estratégia de negócio, agora é entrar dinheiro. Agora é quanto que eu dei do limite pro cara, por exemplo, eu dei R$1.000, ele tá gastando R$500 por mês. Puta, então a utilização do limite, 50%, eu quero deixar isso em 70%, porque eu quero que o cara utilize o que eu tô dando pra ele. Então o meu KPI passa a ser principalmente utilização de limite, faturamento e coisas nesse sentido, sabe? Mas é justamente a performance do objetivo de negócio. Porque você pega, por exemplo, sei lá, uma área de RH. Às vezes a área de RH não vai ter um objetivo financeiro, mas quais são os KPIs da área de RH? O que é performance pra eles? Puta, a gente não ter muitos colaboradores saindo, a gente não ter colaboradores faltando no trabalho e os colaboradores terem uma avaliação mensal alta, por exemplo. Então esses são os KPIs, são os indicadores que vão mostrar que eles estão no caminho certo. Não, perfeito. É que no final das contas, tudo tá relacionado a ganhar mais dinheiro, porque... se o RH tem que analisar isso, se as pessoas estão saindo ou não, se as pessoas estão no negócio, continuam no negócio por um tempo, é que provavelmente elas estão mais felizes. Se estão mais felizes, é comprovado na psicologia que você produz mais. Você produz mais, você gera mais dinheiro para a área. Uma empresa é baseada nisso, então os indicadores sempre vão... No final das contas, vai estar sempre mirando em como fazer a empresa gerar mais lucro. Mas eu entendi seu ponto, faz super sentido. Cada área, cada momento, cada negócio, cada projeto
vai ter um indicador, não um, às vezes vários KPIs. Indicadores, KPIs, pra você ver, putz, pra onde que a gente precisa ir, o que a gente pode melhorar, o cliente tá gostando, mas é exatamente isso, indicadores que vão te ajudar a melhorar amanhã no dia seguinte. A gente vê muito essa questão dos KPIs em cases, por exemplo, de dinâmica. Então, olha, você tem que montar um case, você tem que reestruturar ou criar uma nova linha de negócios e tal. Então, fala aí, qual que é a sua ideia de produto, qual vai ser a sua estratégia de distribuição e alcance de novos clientes e quais KPIs vocês vão utilizar, tipo, quais indicadores vocês vão usar pra medir se vocês estão indo no caminho certo. Isso acontece muito. E no dia a dia de estágio é muito legal você ter um foco muito grande em KPIs, em indicadores. Porque eu vejo que muito estagiário, dá ideia, mas não analisa se aquilo de fato é o que vai ajudar o projeto a crescer. É um KPI? Você tá realmente se baseando em dado pra você dar essa ideia? Você tá analisando tudo? Cara, se você fizer isso, olha, você tá um passo a ser estagiário sênior, porque você muda a sua cabeça. Isso já vem até um outro termo do mercado, que é justamente o data-driven, que é o quê? Data são dados, informações, coisas mensuráveis. E driven é tipo o que vai te direcionar, o que vai te mover. Então, por exemplo, você ser data-driven é o quê? Você tomar decisões baseadas em dados e você usar os dados pra medir a performance de alguma coisa. E um dos meus erros no início de estágio é que, por exemplo, eu fiz um projeto e eu só entreguei. Eu não metrifiquei o projeto. Então, por exemplo, teve um negócio que eu fiz quando eu comecei a mexer no tempo de abertura de conta. Eu olhei lá, puta, tá gigante, o cliente demora muito tempo pra abrir uma conta. Fui lá, fiz um monte de melhora. Olha, agora tá legal, hein? Ah, tá bom. Tá mó legal, olha lá. Rapidão, cliente felizão. Mas quanto que ele tá feliz? Qual que é o nível de felicidade? Quanto tempo ele tá demorando agora? E aí, o que eu fiz? Fui começando a metrificar. Eu peguei todo o histórico de meses, falando, olha, no primeiro ano era tanto, depois eu fui olhando mês a mês. Olha, começou com 30 dias, 20 dias, 10 dias, tal. E aí eu conseguia falar, olha... Não falava só, olha que legal, reduziu. Não, falava, reduziu em 70% e tudo mais. Então é muito importante você metrificar as coisas que você faz, Sim. né? Eu tive 2 gestoras que pegaram muito no meu pé com relação a isso, que foi a Tati da Bassi e a Bruna do Itaú. Que elas falaram que eu trabalhava muito com dados nessas 2 áreas. Elas falavam, o que é bom, o que é ruim, o que é mais ou menos. Se você não me der número, se você não me der algo pra eu comparar, eu não tenho como concordar ou discordar de você. Então, o que não dá pra ser metrificado, não dá pra ser melhorado. E isso eu levei muito, tentei sempre trazer isso pro meu dia a dia do estágio. E, cara, faz uma puta diferença, porque você demonstra uma maturidade e um olhar pro negócio muito diferente. Total. A próxima palavra aqui, essa também é muito ouvida. MVP. MVP. MVP é muito mais para áreas de produto, inovação, para quem trabalha com startup. Eu acho que hoje em dia... hoje em dia tá muito mais, né, comum essa palavra. Antigamente era para áreas muito específicas. Vou dar um exemplo do iFood, então. Então vamos pensar, cara, o iFood ele tem uma plataforma tecnológica gigante. São milhões de pessoas conectadas a centenas de milhares de restaurantes pedindo o tempo todo e tal. Então aquilo por trás tem uma infraestrutura tecnológica que deve ser, assim, absurda de cara. Mas vamos supor, para construir toda a infraestrutura do iFood foram gastos 200, 300 milhões de reais. Agora pensa que tem um investidor que ele tem essa grana no bolso para investir. Cara, será que faz sentido você construir o iFood do zero, investir lá 300 milhões de reais de uma vez, sendo que você não sabe se aquilo vai funcionar? Você tá investindo numa ideia. Você não sabe se as pessoas vão usar, se as pessoas vão aderir ou não, se elas vão gostar ou não, ou se elas vão curtir e pedir pelo aplicativo. Puta, será que as pessoas não preferem ligar, por exemplo? Então, o que é o MVP? Antes de você investir grana, tempo, energia em construir alguma coisa muito robusta, muito grande, muito complexa, você faz um teste menor. E aí, por exemplo, o negócio do iFood. Cara, vamos testar o iFood, vamos ver se funciona. Então, ao invés de construir todo o aplicativo, o que você faz? Vamos pegar aqui um grupo de pessoas e uns restaurantes. E aí, por exemplo, a Camila, ela quer pedir um negócio. Ao invés de ela ligar na pizzaria pra pedir no delivery, ou ir até lá buscar e voltar pra casa dela pra comer, o que ela vai fazer? Camila vai me mandar um SMS aqui no celular, ou vai me mandar um WhatsApp falando, olha, eu quero uma pizza, metade portuguesa, metade calabresa. Aí eu vou falar, beleza, Camila, fechou, vou pegar aqui, eu vou ligar na pizzaria, quanto que custa? Tá bom, 30 reais. Camila, essa pizza aqui sairia 30 reais, você quer? Quero. Com
Com azeitona ou sem azeitona? Ah, tira a azeitona aí, beleza. Camila me passou o pedido, o que eu faço? Eu vou lá, ligo na pizzaria, a pizzaria vai, por exemplo, entregar aqui na minha casa, ou eu vou lá buscar e vou levar pra Camila. Então eu tô fazendo a mesma função básica do iFood, que é você pedir a comida e receber na sua casa, só que sem construir uma puta plataforma. E aí eu vou falar, e aí, Camila, você curtiu? Ah, curti e tal. O que você acha que a gente poderia fazer diferente? O que seria melhor e tudo mais? Ah, seria muito legal se vocês me falassem quanto tempo vai demorar pra chegar o negócio. Eu, puta, legal, hein? Então eu vou testar aqui. Quando eu for levar a pizza pra Camila, eu vou jogar no Waze e falar, olha, Camila, faltam 8 minutos pra eu chegar na sua casa. E aí você vai testando. Conforme você viu que o cliente curtiu, aí sim você começa a desenvolver o aplicativo, a plataforma e tal. Então MVP nada mais é do que um teste que você faz, um protótipo, que é uma simulação daquilo de uma forma que ela funcione, ela tem a função básica do que você quer fazer no longo prazo, sem investir grana. E o legal é que, por exemplo, isso aqui que eu te falei, de eu ver sua mensagem e eu ligar na pizzaria, o que eu fui? Nada mais, nada menos do que um back-office. Eu fui essa parte operacional que pode ser automatizada. Então, muitas vezes, os MVPs, eles vêm com base em back-office. Você usa back-office para fazer o MVP, né? E agora, para finalizar, vamos para as últimas que são usadas no e-mail. Nossa, essa daqui, cara, para mim foi difícil, porque elas são siglas em inglês que significa alguma coisa. Então, vou citar aqui algumas. FUP, F-U-P. Normalmente, quando mandam isso, como que é utilizado e o que significa? Então vamos lá. O FUP é follow-up. Eu não sei a tradução ao pé da letra de follow-up. Acompanhamento. É acompanhamento? Então é justamente acompanhamento. Então, por exemplo, eu mandei um negócio pra Camila e eu preciso que a Camila me devolva. Em determinada data. Em determinada data. Eu preciso que ela me devolva. Então, Camila, me manda aí a planilha dos KPIs da sua área, por favor, porque eu vou apresentar numa reunião aqui. E a Camila, beleza, até sexta-feira eu te mando. Eu, fechado então. A Camila vai me mandar até sexta-feira. Só que pode acontecer da Camila esquecer de me mandar, da Camila atrasar de me mandar. Então eu preciso fazer um FUP, eu preciso fazer um follow-up com ela, de acompanhando se ela vai me entregar. Então vai chegar na quinta-feira, por exemplo, vou falar, Camila, tá tudo certo pra você me entregar o negócio amanhã, porque eu já vou incluir aqui na apresentação. Ela, não, tá certo sim, beleza. Chegou na sexta-feira, ela não me mandou. Aí eu, Camila, já é sexta-feira aí, você conseguiu me entregar o negócio? Tá pronto? Ela, puta, Ricardo, não deu certo, eu tive um problema aqui, não consegui fazer e tal. Então é justamente você ir fazendo esse acompanhamento. Você fala, Camila, mas eu preciso apresentar isso segunda-feira de manhã. Eu já ia deixar tudo pronto hoje, por isso que eu te pedi pra sexta-feira. Então você consegue sem falta me entregar segunda-feira, 9 horas da manhã? Consigo. Então eu tô justamente fazendo um acompanhamento pra acompanhar essa entrega. Porque se eu só deixar, você podia não ter me mandado, eu ia esquecer, você ia esquecer e já era. Não tem informação. E às vezes também é pra acompanhar se o trabalho tá sendo executado da forma como você queria. Então, vamos imaginar que você passou o briefing pra alguém. Cara, é interessante você fazer um FUP. Então, faz um FUP aí com o time de tecnologia pra ver se tá indo pro caminho que a gente quer. Aí a galera te apresenta, você vai continuando acompanhando. Então, FUP, você pode falar FUP, tem alguns amigos meus falavam, vou fazer um FUP, não esquece de fazer o FUP, ou faz o follow-up pra não se perder. Na minha área, a galera só usava follow-up. Não, o FUP só usava quando escrevia no e-mail. Já a galera falava. Vamos pra próxima aqui, que é BAL. Nossa, BAL eu aprendi, acho que foi ano passado que eu aprendi BAL, que pra mim não fazia sentido. Eu procurava no Google, não entendia o que era BAL, até que eu perguntei pra galera. É principalmente usado, não sei se é principalmente usado na área de tecnologia, mas eu tive esse contato forte com a área de tecnologia. E o que é o BAL? O BAL é Business as Usual. Então, é o negócio normal que sempre padrão. Vai ter, é o padrão. A gente sempre analisa Cara, eu não sei nem explicar direito. Tem um exemplo. O meu coordenador, ele usava muito o BAL quando a gente tava em negociação com outra empresa. Então, a gente ia lá na Natura, por exemplo, vender cartão de crédito, e aí a Natura falava, olha, eu preciso que a pessoa consiga sacar o cartão de crédito dela no caixa eletrônico. Aí o meu coordenador, não, isso daí já é BAL do produto. Tipo, isso daí já é padrão do produto, sabe? Verdade. Então, qualquer cartão de crédito que você pegar, você vai conseguir sacar no caixa eletrônico, por exemplo. Então, isso já é BAL do produto. Tô lembrando aqui do último estágio lá do Itaú, a gente cuidava dos SMS. Aí tinha SMS, pra gerar mais venda, pra isso. Só que tinha os SMS BAL, que era, fez uma compra, já tem que receber algumas coisas que é BAL. BAL é B-A-U. É, B-A-U, tipo baú, Business né? as usual. Baú sem acento. É, baú sem acento.
Vamos pra próxima aqui, que é a Zap. A Zap, essa eu aprendi no comecinho. Essa aí é quando a água tá batendo na bunda. É, a Zap. Cara, eu preciso daquela apresentação a Zap. As soon as possible. Eu preciso quanto antes que você me envie aquilo. Isso você vai ver provavelmente no e-mail. Ninguém vai falar a Zap. Só se, sei lá, se estiver conversando mesmo, preciso disso a Zap. Que também já aconteceu de uma conversa falando isso. Mas ASAP, a Zap, você vai encontrar muito quando a galera tá com muita pressa e quer falar de uma forma mais delicada. Ah, me manda a Zap. Você me prometeu a planilha lá na sexta-feira, eu tô fazendo um FUP, um follow-up pra acompanhar se você vai me entregar a planilha ou não. Chegou sexta-feira, a Camilinha não me entregou a planilha. Falo, Camila, eu preciso dessa planilha a Zap, me manda aí, velho. As soon as possible. Assim que você puder, assim que você conseguir, prioriza isso, porque eu preciso assim que você conseguir. É muito utilizada nisso, né? Às vezes a pessoa não te entregou alguma coisa, tá atrasada, ou é muito urgente, aí você usa o WhatsApp. E você não quer parecer grosseiro, aí você manda um WhatsApp assim que puder, mas me manda o caralho. E teve um que eu aprendi também, esse foi no meu primeiro estágio, que é FYI, For Your Information. Nossa, pra mim era bizarro, porque no meu primeiro estágio trocava muito e-mail com a galera da Alemanha. Então isso era comum. Aí tinha horas que alguém me encaminhava algo, então sei lá, você tava trocando uma ideia com alguma área e você me mandava esse e-mail, me encaminhava. Só que você escrevia, só tinha a Camila em cópia, e você colocava no corpo do e-mail FYI. Que porra é essa? Recebeu um e-mail com Aí eu isso. falei pra minha gestora, pois daí né, olha, não é da minha religião, aqueles não. hacks Eu não do WhatsApp que você abre e bloqueia o celular, tá eu ligado? falei, pô, não compactuo, minha religião não permite isso, não. Não, é for your information, pra você tá de olho no que tá acontecendo, no papo que eu tive, como que foi minha reunião. É só pra ser... É literalmente caminhar pra você saber. O FYI é muito usado... FYI, como que pronuncia? FYI. FYI. Trabalhinho essa porra. Então, é muito utilizado em empresa gringa. No Itaú, que a galera falava mais em português mesmo, a gente usava muito o PSC, que é para seu conhecimento. Tem a mesma função. É verdade. PSC. E, cara, escreve tudo isso com letra maiúscula. Maiúscula. Todas essas siglas, sempre que é sigla... FUP, ASAP, tudo é com letra maiúscula. E o PSC era muito utilizado assim. Então, às vezes, você tava trocando e-mail com alguém e aí você precisava passar a informação pra pessoa, você encaminhava pra ela PSC, pro seu conhecimento, pra você saber o que tá acontecendo. Pra não ficar em branco ali o encaminhar e pra você ler. E pra pessoa saber, né? Porque às vezes só encaminha um e-mail, que porra é essa? Aí você fala, só pra você saber. Então se você estiver numa empresa gringa, já fica de olho que vai ser FYI. Se for numa empresa brasileira, vai ser PSC. PSC, pra seu conhecimento. Em letra maiúscula. Em letra maiúscula. Pô, acho que deu pra gente trazer algumas. Espero que já clareie a cabeça de alguns estagiários, alguns futuros estagiários, que provavelmente essas palavras você vai se deparar no dia a dia, assim como várias outras, invite, que é convite. Inclusive eu tenho uma história bizarra com essa. Mas escreve aqui nos comentários se tem alguma outra palavra que você já ouviu falar e não faz ideia e a gente não citou aqui, que quem sabe não pode ter esse episódio aqui dá parte 2, 2.0, 1.2, 2.0, sei lá, a gente faz mais um parte desse. Parte 2. É a parte 2 com outras palavras. Então comenta aqui, se você estiver no Spotify, vai lá no YouTube, escreve nos comentários. Se tá aqui no YouTube, não esquece de deixar aquele like, se inscrever e comenta aqui quais outras palavras a gente pode discutir no próximo episódio, na parte 2 desse episódio. Parte 2. É isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo episódio.